Boa tarde, meus caros. Está desculpada pela falta da prece. Pela falta não, pelo atraso, né? Afinal, foram uma questão de instantes. Mas quando você fez o uso de uma expressão, que eu achei linda a imagem de pensar, que os nossos anjos da guarda estão felizes porque estamos aqui, já compensou tudo, né? Uma frase tão bem colocada, é uma realidade, né? De fato, quão os nossos orientadores espirituais devem estar satisfeitos quando adentramos uma casa espírita com o propósito de nos melhorarmos, com o propósito de mudarmos as nossas atitudes, adquirirmos virtudes, nos livrarmos das más tendências, né? E o objetivo da tarde é falar um pouquinho sobre o Evangelho no Lar. Eu fui designado esta semana para comentar com os irmãos sobre a importância do Evangelho no Lar, que, como os irmãos já sabem, desde a primeira vez que estiveram aqui, passaram pela orientação necessária para o tratamento espiritual, é uma das ferramentas terapêuticas da casa espírita. O Evangelho no Lar é uma parte indispensável do tratamento espiritual. A cada momento em que praticamos o Evangelho no Lar, estamos nos automedicando, estamos fazendo a terapêutica espiritual recomendada pela casa espírita, pela espiritualidade, em nosso próprio benefício. Então, isso é importante já destacar, que como nós buscamos um tratamento espiritual, temos que saber que um dos momentos do tratamento é o Evangelho no Lar. Como é estarmos aqui para ouvirmos as palestras, como é estarmos na sala do passe para recebermos a transmissão magnética do passe, como é o caso do diálogo fraterno nos dias, nas semanas em que estamos designados para passar pelo diálogo fraterno, como são as nossas orações diárias, são momentos que compõem o nosso tratamento espiritual. E por isso deve ser estudado, deve ser compreendido. De antemão já dizemos que a prática do Evangelho no Lar não é nada de um ritual. Isso é importante que se diga, não é? O Espiritismo não tem nenhum tipo de ritual, algo que se faz sem saber o que está fazendo, mas que por uma coerção moral ou por uma imposição de uma autoridade superior se faz com o medo, com o temor de que não seja atendido ou de que esteja fazendo algo errado. A prática do Evangelho no Lar é uma ferramenta necessária ao nosso bem-estar, ao nosso benefício. Isso é importante que saibamos. E não é, nem é, diga-se de passagem, um ato exclusivo da doutrina espírita. Não é uma prática da doutrina espírita, é uma prática cristã. Foi inaugurado com o advento do Cristo, quando ele se reuniu pela primeira vez na casa de Pedro, não é? E como todas as religiões cristãs, como todas as filosofias baseadas no ensino do Cristo, também o Espiritismo adota o Evangelho no Lar como um recurso, no nosso caso, um recurso de autoconhecimento e um recurso terapêutico. Adianto, como coloquei já, que o Evangelho no Lar também é um recurso de autoconhecimento. Nos instantes em que nos dedicamos à prática do Evangelho no Lar, estamos buscando reflexões sobre a teoria de Jesus, a teoria da moral do Cristo, e como nós aplicamos essa teoria no nosso dia a dia, como nós aplicamos os seus ensinamentos no nosso dia a dia. E daí já deve se colocar de uma forma bem simples, de uma forma direta, que não há, como disse, na prática do Evangelho no Lar, um rito a se seguir. Não se trata de um conjunto mágico ou cabalístico de procedimentos que darão eficiência a uma pretensão nossa. Naquela reunião que fazemos dentro do nosso lar, nós estamos buscando um momento de reflexão sobre os ensinos do Cristo, exatamente como fazemos todas as tardes aqui às quintas-feiras, neste instante em que alguém dedica um tempo do tratamento para comentar uma passagem evangélica, para comentar um ensino do Evangelho de Jesus, transcrito no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Da mesma forma, portanto, que fazemos aqui na casa espírita, fazemos na nossa casa, no nosso lar, fazendo reflexões
sobre a doutrina, reflexões sobre os ensinos do Cristo. E essa é a prática do Evangelho no Lar. E por que ela é importante? Ela é importante, em especial, porque naqueles instantes em que estamos reunidos em família, fazendo as reflexões sobre a moral do Cristo, nós estamos aplicando a nós aqueles ensinos. Naqueles instantes em que nós estamos conhecendo, para quem ainda não conhece com profundidade, naqueles instantes em que estamos rememorando para aqueles que já conhecem, ou naqueles instantes em que estamos aprofundando os nossos conhecimentos para aqueles que têm facilidade sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos que interiormente fazermos a sincera reflexão. O meu padrão de conduta no dia a dia é equivalente, está de acordo, está em consonância com o que o Cristo nos ensinou? Estou agindo de forma harmônica com os ensinos e com a prática do Cristo? Essa é a grande pergunta que nós temos que responder sempre que fazemos o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar não é momento de discussão, não é momento de lavar roupa suja, não é momento em que a família vai tirar a limpo questões mal resolvidas. É momento em que cada um no grupo familiar vai se fazer a pergunta de como as suas atitudes estão em harmonia ou em distonia com aquilo que o Cristo nos ensinou. Não é? E por que a prática é feita dentro de casa? E por que é feita em um grupo familiar? Não tem o mesmo valor se eu fizer, ou se cada um dos membros da família fizer as mesmas reflexões nos seus respectivos cômodos, ou nos instantes em que melhor lhe aprouver, de acordo com suas respectivas agendas? E já podemos destacar de imediato como a negativa, que não é o mesmo valor. A reunião do Evangelho, quando praticada com o grupo familiar, produz uma atmosfera espiritual superior a que produziríamos individualmente considerados. O Cristo já nos ensinou, ele mesmo disse, toda vez que mais de uma pessoa estiver reunida em meu nome, lá eu estarei. Quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, ali eu estarei. E reforçando a ideia da comunhão dos pensamentos. Kardec nos ensina que as reuniões espíritas têm um valor de atmosfera espiritual superior quando todos que estão dela participando estão vibrando com a mesma finalidade, estão buscando, têm a mesma intenção. Com isso, formamos mentalmente ondas de pensamento que se fortalecem, que têm um alcance superior. De uma forma simbólica, como um cabo, quando ele é composto de um feixe restrito de tiras, ele tem uma força. Agora, quando multiplicamos este feixe de tiras, ele ganha uma força superior, a ponto de uma grande dificuldade de ser rompido. Também nós, dentro do nosso lar, quando fazemos a oração em união, em comunhão, produzimos um resultado espiritual para o nosso lar de qualidade superior a que produziríamos em orações individuais. E destaquemos também que aquele momento em que a família se reúne em torno das lições do Evangelho, proporcionam também o estreitamento das relações. Naqueles instantes em que os entes familiares estão conversando sobre, estudando a respeito, fazendo reflexões acerca das lições evangélicas, eles estão estreitando os laços familiares. Às vezes nós temos dificuldade de estabelecer um diálogo com os nossos familiares. Infelizmente, muitas das famílias não têm o hábito do diálogo, não têm o hábito da conversa dentro de casa.
podem conversar a respeito e longamente com outras pessoas no trabalho, na casa espírita, nas suas atividades de lazer, onde quer que estejam, mas às vezes têm dificuldade de conversar com o filho, de conversar com o companheiro, de conversar com o pai. Naqueles instantes em que estamos conversando, estamos discutindo o Evangelho, nós temos a oportunidade de estreitar, de estabelecer essa via de comunicação com os nossos entes familiares, colaborando assim com a atmosfera espiritual da nossa casa. Uma figura que se faz de correspondência do Evangelho do lar com uma faxina espiritual é muito precisa. Normalmente, nós ao longo da semana, ao longo das nossas atividades, deixamos a nossa casa um pouco desorganizada. O próprio uso da casa, dos nossos utensílios, leva a tirar uma coisa do lugar, acumula-se aqui um pouquinho de pó, uma sujeira que a gente traz da rua, e por mais cuidadoso que nós sejamos, nós vamos precisar, mais dia, menos dias, fazer uma limpeza geral da casa. Nós vamos precisar fazer a arrumação, a higienização dos ambientes, e assim, no mínimo uma vez por semana, todos nós contamos com aquilo que nós brincamos em casa, de uma faxina pesada. Não é uma novidade. Isso na dimensão física da nossa casa. Ocorre que nós não expressamos ou não vivemos exclusivamente na matéria. Nós temos uma vivência espiritual. Nós somos espíritos. Revestimos temporariamente um corpo material, é verdade, mas a nossa vivência é moral, a nossa vivência é espiritual. E nós temos também uma vivência no ambiente da nossa casa que nem sempre percebemos. E às vezes os nossos pensamentos fazem influir na qualidade dessa atmosfera espiritual da nossa casa. Às vezes uma palavra atravessada, às vezes um pensamento negativo, às vezes uma maledicência qualquer, não que eu esteja afirmando que os irmãos façam a maledicência em casa. Em absoluto, eu sei que isso não ocorre, então é só uma hipótese. Mas pode acontecer de que alguém, em algum momento de invigilância, tenha vibrado um pensamento ou emitido uma palavra em discordância com os preceitos cristãos. Isso, queiramos ou não, afeta a qualidade do nosso ambiente espiritual. E é necessário, vez ou outra, que nós tenhamos o cuidado de fazer a mesma faxina que fazemos na matéria, também nos pensamentos, também no campo mental, também no campo espiritual dos nossos lares. Então, a analogia que se faz é precisa, porque naquele instante em que a família está praticando o Evangelho, está fazendo a reunião do Evangelho no lar, o ambiente, ele recebe o amparo da espiritualidade que proporciona a modificação da atmosfera. Aquela atmosfera que estava pesada, que estava dificultada, que estava complicada, é renovada nos instantes do Evangelho no lar. Então, é uma prática que nós não podemos abrir mão, meus queridos. Está à nossa disposição e é, sim, um recurso terapêutico. É um recurso que faz bem a nós como almas. Pode, de uma forma reflexa, favorecer também o nosso corpo. O bem-estar da alma reflete no bem-estar do corpo. Muitas vezes nós passamos por desequilíbrios e dores no corpo físico, advindos da nossa fragilidade como espíritos, no nosso conteúdo moral. Quando, portanto, fortalecemos o bem-estar espiritual, proporcionamos, via reflexa, uma melhora nas nossas condições físicas. E é importante que a gente faça sempre as reflexões do que equivale ou o que quer dizer também o Evangelho no lar. Não só como reunião.
não só como reunião, não só como essa terapêutica, não só como essa oportunidade de mudança de padrão de vibração do nosso lar, não só como essa oportunidade de estreitamento de laço familiar, mas também a prática efetiva do Evangelho no nosso lar. Porque praticar o Evangelho é seguir os ensinos do Cristo. Praticar o Evangelho é ter ações correspondentes aos ensinos que o Cristo nos trouxe e exemplificou. E essas práticas devem fazer parte de nós como essência. Não é uma máscara ou uma armadura que nós utilizamos apenas em determinados lugares. O que eu quero dizer com isso? Que eu não mostro que eu sou cristão apenas dentro da igreja. Eu não mostro que eu sou cristão apenas dentro da casa espírita. Eu mostro que eu sou cristão no dia a dia. No meu trabalho, na fila do supermercado, na fila do banco e, em especial, dentro do nosso lar. Praticar o Evangelho no lar é também ter condutas cristãs dentro de casa, com aqueles que são o nosso próximo mais próximo, aqueles que dividem o teto que nos protege das intempéries, aqueles que estão continuamente ao nosso lado. Ser cristão é praticar o Evangelho dentro da nossa casa, e não só onde a sociedade pode ver, não só naqueles momentos em que o público está de olho em nós, mas nos momentos de intimidade, nos momentos em que estamos relacionando com aqueles que estão mais próximos a nós. E no dia a dia, a gente poderia ter inúmeros exemplos, mas inúmeros exemplos. Nas reuniões de Evangelho no Lar, não é que nós vamos perceber se os nossos padrões de comportamento, é só até as 3 que eu posso falar? Eu nem cheguei. Atrasou um pouquinho, vai. Eu comecei a falar 35, vai. Nas reuniões do Evangelho no Lar, nós vamos fazer as reflexões sobre o nosso dia a dia, meus queridos. É nessa reunião que nós vamos verificar se o nosso padrão, se os nossos comportamentos dominantes estão sendo praticados de acordo com a moral do Cristo. Eu queria falar, e por isso peço licença se me atrasar 5 minutinhos, porque é um assunto que está aí na mídia, que nos diz respeito por envolver a prática da mediunidade. Então veja, quando nós temos no noticiário o nosso irmão lá, que pode ser, está sendo acusado de ter usado dos seus recursos mediúnicos para violentar algumas mulheres, nós não vamos fazer nenhum tipo de juízo de valor, se ele é inocente, se ele é culpado, porque nisso não nos cabe. Cabe à justiça fazer as investigações e tomar as condutas adequadas. Mas não deixa de ser uma oportunidade para que nós, olhando o fato social acontecido, olhando o que está acontecendo com aquele nosso irmão, façamos reflexões pessoais para saber, se eu estivesse no lugar dele, as minhas atitudes poderiam levar ao entendimento de que a minha prática pode estar equivocada? Será que na minha prática do dia a dia, eu também não posso dar a entender que eu estou abusando de uma autoridade? Será que nas nossas reuniões dentro da casa espírita estão sendo tomadas com a cautela necessária para que nem se cogite a ideia de que alguém possa abusar da fragilidade de outro? Então são reflexões que o fato social nos traz. Nós temos a responsabilidade de não acusar, de não fazer bandeiras de é certo estar errado, mas olhar para o nosso íntimo, olhar para a nossa conduta. Por exemplo, a casa passou por uma mudança de padrão do tratamento da quinta-feira, Eu tenho contato estreito, por razões óbvias, com a diretora do trabalho, então eu sei que a casa passou por uma mudança. Todos eram atendidos na mesma sala, a partir de uma necessidade de que nem todos
fisicamente podem ser atendidos na mesma sala, sob pena do trabalho se estender até juntar com o outro trabalho da noite e talvez não dar nem tempo, houve a divisão dos grupos do trabalho. Então, alguns pacientes estão sendo atendidos numa sala, outros em outra, como é, diga-se de passagem, em outros trabalhos da casa. Isso despertou em relação a algum dos atendidos um espanto, como se aquilo fosse, olha, eu preciso passar no atendimento com aquele médium, ou naquele outro médium, ou naquela outra sala. Meus queridos, o que nós aprendemos com Cristo, o que nós aprendemos no Evangelho, que ninguém tem autoridade sobre o outro, que todos nós somos responsáveis pela nossa mudança. Por mais influente que este ou aquele médium possa ser, se não houver o concurso da nossa vontade, pouco produziremos. Os recursos devem ser buscados dentro de nós. Uma palavra colocada por um amigo, um gesto pela outra, a energia colocada pelo outro, é lógico que afeta. Mas a importância principal está em nós, naquele que busca a transformação, naquele que busca o tratamento, e não no médium, não no espírito comunicante, está em nós. Quando nós endeusamos um médium, nós o colocamos na situação muito perigosa daquele que pode abusar do poder, como aconteceu com o nosso irmão. Então, temos também que, em relação aos médiuns que trabalham na casa, termos um gesto de caridade. Nós temos que ter um gesto de caridade. Não contribuirmos para que o médium se perca em orgulho e vaidade. Quando nós ostentamos demais o médium, colocamos ele numa redoma, colocamos ele num altar dizendo, aquele sim é o bom, o passe daquele que é o forte, a entrevista que aquele faz que é essencial, nós estamos colaborando para, pelo pensamento e pela palavra, criar uma atmosfera que pode sim levar aquele irmão ao desequilíbrio. Então, nós também podemos colaborar com o ato da caridade, de entendermos o momento. Entendemos que nós seremos igualmente beneficiados pela espiritualidade em qualquer das salas em que formos atendidos, por qualquer dos médiuns que nos atenda, por qualquer do espírito que se comunique, desde que nós estejamos imbuídos na vontade. Vontade é pensamento mais desejo, fortalecimento da ideia. Ele supera o padrão do pensamento, é vontade, é a vontade com algo, é o pensamento com algo a mais, a vontade de nos modificarmos. E ninguém impõe isso a nós, é sempre algo íntimo e pessoal. Pontualmente, às 15 horas. Eu encerro as nossas colocações, agradecendo pelo pensamento que os irmãos emitiram em minha direção para que eu pudesse ser claro nas ideias. E agradecendo a espiritualidade por ter facilitado também o trabalho de nós passarmos, manifestarmos esses conceitos. E a casa, pela oportunidade de me estar aqui, falando um pouquinho com os irmãos, numa quinta-feira. Boa tarde a todos.